escalada do conflito envolvendo o Irã, Israel e Estados Unidos reacendeu o alerta no mercado internacional de energia e pode ter reflexos diretos aqui no Brasil. Oscilações no preço do petróleo já estão afetando desde o custo dos combustíveis até o transporte, a indústria e também, possivelmente, o preço final dos produtos. Para a gente poder falar sobre esse assunto, a gente convidou o Vitório Semionato, que é membro da Câmara da Indústria de Petróleo e Gás, da FIENG, que está com a gente ao vivo aqui no Start 98 News. Vitório, seja muito bem-vindo à 98 News, bom dia. Bom dia a todos, muito agradecido pelo convite de vocês. A gente que agradece a disponibilidade. Queria começar te perguntando, no curto prazo, qual que é o impacto mais imediato desse conflito envolvendo o Irã, principalmente quando a gente está pensando no mercado internacional de petróleo e também de gás? Olha, esse assunto é um assunto recentíssimo, né? Esse conflito iniciou-se aí no sábado de manhã, portanto nós temos aí 4 dias até agora, e os impactos imediatos, eles são realmente uma situação que exige muita cautela. Os países têm que ter uma análise muito crítica em relação às suas políticas, porque as interferências são extremamente elevadas. É de conhecimento que só no Estreito de Hormuz, cerca de 20% do petróleo que é consumido no mundo, ele circula pelo Estreito de Hormuz. E no caso específico do Brasil, com respeito ao Irã, nós somos um grandes importadores de fertilizantes. Um dado do Ministério da Indústria e Comércio, agora de janeiro, mostra que cerca de 94% de importação de fertilizantes do Brasil vieram do Irã. É logicamente que com esse conflito, isso no momento está paralisado. Então, nós temos implicação aí no caso do Brasil direto com o agro. Por outro lado, as exportações do Brasil de frango, soja e milho do Irã são bastante representativas. Já é de conhecimento, por exemplo, que a soja hoje está com um preço deprimido. E com essa situação, onde você não tem como um dos canais de exportação, que é o Irã e o Oriente Médio, com essa impossibilidade de fornecer, então também temos reflexos na economia, no agro especificamente. Com respeito ao setor de petróleo e gás, o Brasil, em função das características hoje de atuação da Petrobras e de outras empresas internacionais que atuam principalmente no offshore brasileiro, nós não dependemos tanto da importação de gás natural e de petróleo do Oriente Médio, principalmente dos Emirados Árabes, Catar, Kuwait, etc., né, que lidera a produção mundial. E nós temos hoje uma situação, digamos, menos crítica em relação a outros países. E, além disso, o nosso fluxo de exportação, não só de petróleo, como também de produtos derivados, eles estão muito direcionados à Ásia, não é? À China e outros países. Então, logicamente que, do ponto de vista de comercialização desses produtos de gás natural, óleo do petróleo para o Brasil, e de imediato a afetação ela é de muito pouco impacto. Agora, no entanto, dependendo da duração desse conflito, e considerando que a economia mundial hoje é totalmente interligada, o Brasil é um player importante dentro do comércio internacional, podemos ter reflexos adicionais. Logicamente que fazer uma análise dentro desse mediatismo com que o conflito está acontecendo é ainda muito prematuro, mas é muito importante estar muito atento, não é? Não só a classe empresarial, as instituições de classe, como também os governos, né? Principalmente o governo brasileiro, em relação a políticas que poderão ser necessárias a serem ajustadas em função das consequências que poderão acontecer. Senhor Vitório, olhando especificamente por esses setores que o senhor mencionou, de fertilizantes, o caso de soja e de milho, e eu queria lhe pedir um recorte especificamente sobre o caso de Minas Gerais. Nós temos algum tipo de conexão que nos afeta particularmente nesses produtos mencionados pelo senhor? Minas hoje é um grande player na área de commodities agrícola, né? Minas está em destaque em soja, né? Produção de milho, e também de frango.
não é? E nós utilizamos aí os portos, principalmente do Rio e do Espírito Santo, para esses como traders, né? E as exportações, os contratos são de médio prazo e eles vão ter implicações imediatas em relação ao risco de como comprimir, de como entregar as ofertas já colocadas, já consagradas através de contratos, né? Então, haverão implicações nesse sentido, porque não, a suspensão das vendas ou das vendas para esse país em relação aos contratos já firmados vai obrigar a ter estoques, não é? E esses estoques, nós sabemos que temos vida útil. Então, as incertezas geradas, não só nessa questão que você colocou, mas também em relação a outros produtos, e as garantias de cumprimentos contratuais, levando em consideração a logística agora impedida, e que podem exigir novas formas, novas rotas, poderão encarecer sensivelmente o custo do frete, não é? Inclusive o cumprimento de prazos. Então, essas situações terão que ser muito bem analisadas nos próximos dias, em relação aos fatos concretos do momento e os seus reflexos, para verificar como vai ser o reequilíbrio dessas relações comerciais. Vitória, eu queria também trazer um ponto, porque a FENG, inclusive, emitiu uma nota ontem falando sobre os impactos para as empresas mineiras. O senhor mencionou a necessidade de avaliar os próximos dias, ver como esse conflito deve se estender. O próprio Donald Trump já havia mencionado uma possibilidade de se estender por mais de 5 semanas. Que tipo de procedimento as empresas, principalmente mineiras, diante desse cenário que o senhor colocou de possíveis impactos para esses setores aqui no nosso estado? Qual que é o comportamento ideal em meio a um cenário que é tão instável, né? A gente falava aqui mais cedo sobre bolsas europeias operando com muita instabilidade diante dessa tensão por causa dessa guerra. Os próximos passos para as empresas mineiras, o senhor avalia que deveriam ser quais? Olha, temos que analisar sobre vários ângulos. O primeiro são em relação aos contratos existentes. Os produtos que já foram comercializados mediante os contratos e que têm que ser entregues, né, em função dos prazos pactuados e que se envolve o frete marítimo. Então, aqueles produtos direcionados à região que estão, no momento, impedidos de cumprir o trânsito normal de carga que foram contratados, terão que ser reanalisados em relação a esse impedimento. Entendo eu que é um motivo de força maior, não é? E, logicamente, os contratos que são bem estruturados, levando em consideração a geopolítica hoje mundial e os recentes conflitos, né, que estão vindo aí de alguns anos recentes, esses contratos, logicamente, cobrem determinadas cláusulas de risco, que elas terão que ser muito bem analisadas no sentido de ter as mitigações decorrentes. E outro aspecto é com relação a mercados que estavam sendo trabalhados para os produtos mineiros, né? Principalmente na área do agro, e como também alguns produtos industrializados, que terão que ser redirecionados para outros mercados, que não têm ainda, estavam, digamos, sendo negociados com boas chances, com boas perspectivas, mas dentro dessa realidade hoje, essas chances de comercialização que vinham sendo conduzidas terão que ser suspensas, e a retomada disso a gente sabe que isso demora. Então, será necessário redirecionar produtos para novos mercados, não é? Então, esse trabalho de desenvolvimento comercial e de procura de escoar a produção nesses commodities e nos produtos industrializados, será necessário um empenho adicional e, logicamente, com o apoio das autoridades, no sentido de termos políticas públicas que possam facilitar essas novas alternativas. Membro da Câmara da Indústria de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Vitório Simeonato, muito obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos aqui a 98 News. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado, espero que tenha sido esclarecedor. Com certeza. Agora 7h37. Informação com sotaque mineiro e cabeça no mundo. Essa é a 98.